Em A Montanha Mágica de Thomas Mann, a gente vai acompanhar o Hans Castorp e o seu desenvolvimento espiritual, intelectual. Tudo isso, um engenheiro naval como ele ele tem tão poucas intenções, ele só quer fazer uma visita para o seu primo Joaquim. Ele vai para esse local na Suíça, que é uma espécie de hospital que fica no topo da montanha, um local isolado, ficar com seu primo por 3 semanas. Só que não vai ser somente 3 semanas e a gente vai acompanhar o desenvolvimento intelectual desse jovem. Olha, esse vídeo aqui é um vídeo de convite para você dar uma chance para um livro que com certeza já está na lista dos meus preferidos da vida. São diversos temas que esse livro vai nos fazer a gente mergulhar. Olha, eu sei que ele é grossinho, eu sei que vai exigir um pouco de você, mas eu prometo, toca aqui, que você depois vai perceber que valeu a pena. Vamos fazer uma passagem bem geral em alguns temas e eu já adianto que esse é só o primeiro episódio de uma série de vídeos que tá vindo por aí. É impossível falar de Montanha Mágica, acho que em um vídeo só. Vamos começar pelo tema que eu acho que é o principal, que a gente nas primeiras páginas já vai perceber que Thomas Mann tá querendo falar sobre o tempo. Você se interessa sobre o tema do tempo? O tempo pelo seguinte, a gente está aí no começo, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, então a gente sai do século XIX nessa coisa industrial, a gente tem o Hans Castorp como engenheiro naval, um conservador, um cara técnico, ainda ingênuo, um jovem, e que ele vai para um lugar mais isolado para o campo, né? A gente já tem aí até na própria viagem, essa reflexão dessa desconexão temporal, que é a agitação da rotina, até chegar num lugar que tudo é novidade. Tudo bem, ele está indo para um hospital, só que tudo é novidade. No começo, um lugar novo, esse encantamento com o lugar novo, e o confronto, não confronto, os primos se dão muito bem, mas é até fofa a relação deles, mas um confronto de que o primo já tá lá há bastante tempo. Para o primo já é tudo rotina, para Hans Castorp é tudo novidade. Comida, paisagem, as pessoas, o próprio choque com o comportamento das pessoas. Antes, uma brevidade mórbida do tempo, provocada pela monotonia. Em casos de igualdade contínua, os grandes lapsos de tempo chegam a encolher-se a tal ponto que causam ao coração um susto mortal. Quando um dia é como todos são como um só. Passada uma uniformidade perfeita, a mais longa vida seria sentida como brevíssima e decorreria num abrir e fechar de olhos. O hábito representa a modorra, ou ao menos o enfraquecimento do senso do tempo e do fato dos anos de infância serem vividos mais vagarosamente, ao passo que a vida posterior se desenrola e foge cada vez mais depressa. Essa coisa da passagem do tempo vai ter no livro inteiro. E olha que interessante, a nossa percepção da realidade interferindo na passagem do tempo, que é uma viagem. Todo mundo aqui já pode não ter viajado de turismo, mas já fez mudanças ou de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um bairro para outro. Já conheceu casas de pessoas novas em que você entra ali, tudo é novidade. Quando você sai da sua rotina, tudo é novidade, o tempo até demora de passar. Depois que vira rotina, aquilo já está igual, então a gente perde a percepção, de certa forma, da passagem do tempo. Agora, olha só que lindo, porque sobre essa coisa da passagem do tempo, além aqui do Thomas Mann, a gente tem Tolkien falando dessa nossa percepção da realidade de um jeito muito bonito, porque nós que estamos na rotina, todos os dias, a gente já está acostumado com os cenários que a gente passa. Às vezes a sua cidade, o seu bairro é muito bonito, tem um parque, tem um mar, tem um lago, só que você já tá viciado em olhar o céu. Tem dias que o céu tá tão... Eu tô olhando porque o céu fica aqui. O céu é tão bonito, só que a gente já tá acostumado a ver. Uma viagem que eu fiz uma época foi pra Inglaterra, e lá tava até no inverno, e uma nativa comentou quando eu mostrava as fotos daqui: nossa, esse seu céu é muito azul.
eu nunca vi um céu azul como esse. Mas para mim aquilo já era normal. Agora, a gente no dia a dia, como é que a gente pode trabalhar esse nosso encantamento com as coisas? Como é que a gente pode olhar a pedra, que é um dos lemas aqui do canal, olhar a pedra e não ver somente a pedra? Tolkien vai ensinar a gente aqui nesse livro, que já passou aqui pelo canal, que é o Árvore e Folha. Esse livro é uma palestra que o Tolkien fez, e ela é uma palestra que fala da literatura de fantasia, mas que vai abrir portas para você pensar diversos temas do ponto de vista existencial mesmo. Sobre o reencantamento, a gente que gosta de ler, a gente trabalha muito isso na literatura, especialmente para quem gosta de ler fantasia. O que é a leitura de fantasia? A leitura de fantasia é a gente entrar em um universo que as leis, que tudo acontece de forma diferente do nosso mundo, que o pessoal que estuda literatura fala que é o mundo primário. É o nosso mundo, é o seu mundo real, é a sua casa, é o mundo que você vive, é a sua rua. Esse é o mundo primário. Na literatura de fantasia, os autores, eles subvertem isso. Então a gente pode encontrar, como no Harry Potter, um mundo em que a gente faz magia e transforma objetos em outros objetos. A gente pode encontrar em algum universo de fantasia, o exemplo aqui é, por exemplo, a grama azul, né? Então eu posso ter uma história em que a grama não é verde, é azul, porque é um mundo diferente, não é o nosso mundo. E quando eu entro, eu consigo sair. Tem até muitos leitores que não conseguem sair da realidade da vida para a literatura, né? Quanto mais a gente consegue sair da nossa realidade para o mundo construído dos livros de ficção, das histórias de ficção, a gente está comprando aquele mundo como algo da ficção. E quando a gente volta para o nosso mundo, que é esse mundo primário, a gente volta a se reencantar com as coisas. A gente para perceber que, olha, a grama nossa é verde, porque lá naquele tal mundo a grama era azul. Tal finalidade da mudança de lugar e de clima, da viagem de recreio, e nisso reside o que há de salutar na variação e no episódico. Os primeiros dias num ambiente novo tem um curso juvenil, quer dizer, vigoroso, amplo. Isso se aplica a uns 6 ou 8 dias. Depois, à medida que a pessoa se aclimata, começa a sentir uma progressiva abreviação. Olha, eu vou começar aqui fazendo a passagem do tema da doença, de um ponto de vista material, até a gente expandir para a doença sobre outros pontos de vista. A gente passou por esse deslocamento do tempo, que é essa coisa de estar num lugar novo, e Hans Castorp chega num lugar que tem quase 100% das pessoas são doentes, né? Tem os médicos ali também, e a gente vai ver aqui como que essas pessoas recebem alguém que tá ali, que já tem uma data para ir embora. Ele pretende voltar em 3 semanas. Ele tá ali meio como uma espécie de turista, mas tem muitas pessoas ali que estão presas, porque elas estão esperando a cura para poder voltar para suas casas. Então existe um estranhamento entre essa pessoa que tá sã, que tá com a saúde, da pessoa que tá doente. Tanto as pessoas de lá com relação ao Hans Castorp, e ao contrário também. De cara, nos mínimos comportamentos, a gente vai ver isso muito com a senhora Chalchat, para quem já leu, ele tem uma rejeição nos mínimos comportamentos. Talvez, do ponto de vista material, a doença torne as pessoas talvez um pouco mais livres com a etiqueta. A etiqueta dessa época era uma etiqueta muito pesada. Só que com o passar do tempo, olha nosso tempo aí, aquilo que chama a nossa atenção, ou daí também a Susan Sontag coloca sobre ver imagens de muita violência, né? Quando você vê imagens duras, daqui a pouco você já está habituada a elas. Eu amo o personagem do Joaquim. Joaquim representa uma pessoa que está lá já há bastante tempo, e Joaquim, ele faz 100% corretamente, de forma até milimétrica,
a prescrição médica e a rotina que ele precisa fazer ali naquele local. E aí, o maravilhoso Thomas Mann vai nos colocar por meio do Joaquim algumas coisinhas com relação a essa parte da doença. Eu ainda tô aqui no campo material da doença. Não necessariamente, se você fizer a prescrição 100%, é garantia que você vai ficar bom. Lidar com essa realidade pode ser algo penoso. Olha, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo pra você não fazer o que o teu médico te passou. Não é isso que eu tô falando, é pra gente ter essa consciência. Outro tema abordado na parte material é que o olhar das pessoas para a doença, no geral, é que eu tô doente e quando eu me curar, é que eu vou ser abençoado. É porque eu tive uma bênção ou divina, ou então porque eu dei a sorte, fiz tudo certo, que eu vou, pronto, agora tá tudo certo porque eu fiquei bom. Não necessariamente a cura representa algo bom, porque não necessariamente a doença é totalmente ruim. E aí, gente, eu vou levar agora pra gente ir depois na direção porque a química também, ela não necessariamente tem a certeza de que vai curar a doença, tá? Então, pra gente chegar na parte mais abstrata da conversa, mais subjetiva da conversa, tem a Susan Sontag com o seu livro A Doença como Metáfora. Esse livro eu li na época que eu tava muito doente. Já tava melhorando, mas não foi uma época muito boa. É um livro forte, mas ela elabora essa questão da doença que pra mim encontra muito alguns pontos desse livro aqui da Montanha Mágica, tá? Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem esse livro em que a doença pode ser um ponto que desemboque em diversos caminhos possíveis. Vamos a alguns deles, ó. A doença, ela pode te colocar, a depender da gravidade, num limite próximo com a morte. Ainda no campo material, a doença, ela pode levar a gente a muitas reflexões, e Hans Castorp vai fazer uma fase dele aqui. Ele vai refletir muito sobre a questão biológica do nosso corpo, em que parece que em um determinado momento sua temperatura muda e daqui a pouco, ou até um mínimo vírus pode te derrubar. Então a pandemia de 2020 é didático para isso, tá? Pra gente não dar outros exemplos. Então, toda coisa biológica do corpo, da perda de saúde, é colocado de um jeito muito próximo com a filosofia, o que é muito bonito. Então tá, o flerte com a morte que a doença nos coloca, a coisa de parar, talvez uma gripe até mais simples, que coloque, sei lá, você 1 dia ou 2 de cama, além de toda essa coisa biológica linda, de perceber como que nós somos frágeis de certa forma, é trazer disso, às vezes, uma potência da vida. Por quê? Porque dentro da parada que pode ser até da viagem, dessa mudança, né? Em que você, às vezes, seu corpo tá até limitado, você pode ter algumas opções, né? Você tem essa parada para você poder refletir sobre coisas existenciais, porque o flerte com a morte traz essa angústia, não tem como sair dela. E como também o Hans Castorp vai colocar aqui, a outra possibilidade, você pode ter também uma possibilidade de estupidez, porque você tá ali dentro de uma lógica, agora eu vou esperar aqui ser abençoado para estar curado, ou eu tô sem fazer muitas coisas, eu tô isolado aqui no hospital e eu posso usar isso para pensamentos idiotas, ou eu posso usar isso para meio que dar uma pensada em como eu tô, o que é a vida, e o que é a vida tanto em mim quanto o que é a vida fora de mim. O senhor quer dizer que o contato prematuro e repetido com a morte produz uma disposição fundamental da alma que torna o indivíduo suscetível e atento às durezas e cruezas da vida mundana maquinal, ou digamos, ao seu cinismo? Exatamente, gritou Hans Castorp com sincero entusiasmo. Que formulação admirável, seu Settembrini. Permita-me, engenheiro, a única maneira religiosa de encarar a morte é compreendê-la e senti-la como uma parte, como um complemento, como uma condição inviolável da vida.
e não separá-la justamente da vida, o que seria ao contrário de sadio, nobre, sensato e religioso, ao criar-se uma oposição intelectual entre a vida e a morte e, de modo abjeto, usar a morte como argumento contra a vida. Em A Montanha Mágica, a gente vê como que a doença ela pode ser usada também como muleta. Acho que vai acontecer. Comigo aconteceu. Tô querendo que aconteça com você. Vai acontecer durante a sua leitura você perceber como que existem essas formas de encarar a doença de forma, assim, de modo que a doença acaba trazendo um mini conforto em que você tá na condição de vítima e as pessoas vão ter um cuidado maior com você. Muitas pessoas ali na montanha mágica, elas vão estar, algumas pessoas, né, ali acomodadas, né? Então quando ela vai para o mundo real, ela depois retorna, porque ali ela tá longe do mundo, ela tá usando como cortina de fumaça a condição de estar num mundo controlado e ela tá se tratando. A hipocondria, ela pode acontecer de uma forma em que esse medo, né, essa desassociação da morte, esse medo, essa vontade de deixar a morte tão pra lá, quando na verdade ela tá sendo o propósito de muitas coisas que a gente tá fazendo às vezes nesse momento aqui agora. Porque se tudo fosse infinito, talvez muitas coisas não teriam sentido. Então, essa coisa de doença como muleta acaba sendo uma forma de controle entre pessoas, né? Aqui, tô muito feliz de voltar a falar desse livro aqui, que é um dos meus livros da vida também, que é o It, do Stephen King. E que a gente tem a hipocondria, a ultraproteção. Então, se colocar a doença em um filho, para quem já leu, diz aqui nos comentários se você se lembrou. Então, colocar uma doença, exagerar em uma doença, ou colocar na cabeça de um filho uma doença em que ele precise se proteger, acaba trazendo, às vezes, para uma mãe, uma solução de controle e de poder e de limitação da liberdade dessa criança. Uma mãe que não deseja muitas vezes perder o seu filho, ou que o seu filho tenha uma independência para o mundo, porque não tem jeito, a gente não vai ter controle, domínio sobre a nossa vida. Eu já vou até pegar aqui, só tem assim, a gente tem uma partezinha, claro, não vai sair se jogando na rua, mas assim, a gente sabe, tem que lidar com essa realidade que, ó, é porque aqui eu tô só no... na visão cristã, tá? Mas dentro de qualquer religião, a gente sabe que tem ou o destino, os deuses, tem algo que tá dominando essa coisa do nosso universo e que dá essa temporalidade a gente, que a gente não tem um controle, nunca vai ter. Olha, dentro desse tema do isolamento, em que dentro ali dessa montanha, dentro desse hospital, Hans Castorp, ele vai mergulhar em uma reflexão existencial profunda com seu primo, levando seu primo também. Eles têm visões diferentes, mas eu gosto do respeito que eles têm entre eles, de compreender as posições. Eles querem aprender, eles querem ver ideias sobre a vida. Eu acho que o auge desse livro, não sei se, acho que todo leitor ou leitora vai concordar que toda vez que aparece Setembrine, a gente já fica, bora, que agora o bicho vai pegar. A gente vai ter diálogos sublimes, né? São muitos momentos de catarse e que vão estar, pelo menos até agora onde eu tô, todos com o meu querido Setembrine. Na rotina do dia a dia, Hans Castorp jamais teria condições de refletir sobre as coisas que ele vai poder refletir ali nesse hospital. Então o isolamento, ele é colocado aqui pelo Thomas Mann, parece que ele está querendo teorizar, é a sensação que eu tive. Ele quer teorizar da importância do tédio, do ócio e desse isolamento de certa forma, para que as pessoas possam crescer espiritualmente ou intelectualmente. O Setembrine acho que é mais intelectualmente. E que parece que Thomas Mann quer dizer assim, olha, não sei se dá para crescer assim se a gente está naquela rotina, naquela correria do mundo mais material. Cresce em geral que a novidade e o caráter interessante do conteúdo fazem passar o tempo, quer dizer, abreviam-no, ao passo que a monotonia e a vacuidade lhe estorvam e retardam o fluxo.
Isso não é verdade, senão com certas restrições. Pode ser que a vacuidade e a monotonia alarguem e tornem tediosos o momento e a hora. Porém, as grandes quantidades de tempo são por elas abreviadas e aceleradas a ponto de se tornarem quase nada. O conteúdo rico e interessante é, por outro lado, capaz de abreviar a hora e até mesmo o dia. Mas, considerando o ponto de vista do conjunto, confere amplitude, peso e solidez ao curso do tempo, de maneira que os anos ricos em acontecimentos passam muito mais devagar do que aqueles outros pobres e vazios, leves, que são varridos pelo vento e se vão voando. Bem, aqui a gente vai passear nesse tema da morte, pensando que desde criancinha o Hans Castorp ele já precisa conviver. Claro que os adultos em sua volta colocam um certo distanciamento para uma criança enxergar, e ele já percebia dois sentidos que eu acho muito interessante com relação à morte. A parte prática de tem todo esse corpo que agora vai se degradando até chegar até aquele corpo desfigurado muitas vezes, em decorrência da forma que morreu. E tem um lado espiritual, um lado que é esse de dar sentido, o lado mais filosófico, tá? Eu me lembrei de um capítulo em que, nesse livro aqui do Huizinga, O Outono na Idade Média, ele tem publicação pela editora Penguin também. Essa é uma edição mais antiga, em que tem um capítulo aqui na Idade Média, que a morte sempre foi, dentro de uma visão cristã, a morte ela é colocada muito como algo sagrado e que as pessoas vão para o céu, e que tem toda essa questão de ressurreição aí. Só que na Idade Média se começou a perceber a morte. O Huizinga vai falar aqui, tem um capítulo só para isso, quando que as pessoas começam a perceber a morte do ponto de vista material. Até então, a morte estava com uma certa distância. Só as pessoas que trabalhavam mesmo com essa parte de corpo, de tratar o corpo morto, e os corpos não eram na arte colocados dessa forma mais realista da degradação do corpo. E depois isso vai mudando, tá? Então, caso você tenha aí o Outono da Idade Média, esse capítulo é maravilhoso. Olha, a doença, ela tem a sua realidade muito dura, horrorosa. Aqui a gente vai ver também no livro Existe esses comportamentos, assim, a gente pode ver o hospital, Thomas Mann passa nessas nuances, como algo puramente químico, como linha de montagem que o médico manda, ele faz a crítica até a esse sistema, né? Manda o remédio, ele só vê aquela imagem, ele tá numa medicina bem ele coloca esse sistema de saúde médica química com certa crítica nesse sentido de estar restrita a doença somente aquilo. Tem essa visão, ele critica também essa visão que a doença seria algo de uma falha do humano. E tem aquelas pessoas que não querem enfrentar a realidade da doença, ou para cuidar, porque acha tudo, tá tão dentro da matéria que acha aquilo tudo muito nojento. Então lidar com isso realmente é triste, é complicado. Ou seja, não tem essa coragem. E tem essas pessoas que parece que tem uma iluminação de cuidar das pessoas quando elas estão fragilizadas. Então a gente vê que também a doença proporciona a gente ver essa parte do cuidado de um jeito nobre, tá? Quem lembrar aí de se afastar de ver a realidade como ela vai lembrar de Menino Dorian, porque Dorian Gray, no retrato de Dorian Gray, ele só quer a beleza. Como é triste, murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos no próprio retrato. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá, além desse dia de junho. Se eu pudesse ser diferente, se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse.
Por isso eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso. Isso aqui tá na Montanha Mágica também, né? É você também apreciar o que é belo, muito legal. Mas a vida não é só da beleza. E toda vez que você quer fugir dessa realidade, esse tipo de fuga que Dorian Gray faz aqui, então eu só quero a arte, eu só quero o sublime, né? Isso também leva a algo não muito luminoso. Meu caro Basil, se quer de fato me consolar, ensine-me a esquecer o que aconteceu. Gente, eu acho que esse vídeo ficou até um pouco grande, como sempre, fica maior do que o que eu pretendo. Mas isso aqui ainda é o episódio 1, porque eu não cheguei, nem arranhei, mas nem passei perto, assim, sabe? Na vizinhança, para dar alô, ainda que de longe, eu nem passei nas discussões políticas ligadas à democracia, religião, as visões de mundo das discussões com o senhor Setembrinho. Então, dá uma olhada se você está inscrito, porque esse vídeo tem continuação.